falar sobre um dimmer caseiro que estão postando aí, estão mostrando como é que faz. Vou mostrar a vocês como é que funciona de fato, certo? Vamos entender o seguinte. Digamos que você tem uma máquina, um equipamento, e ele funciona na sua tensão de 220 volts, por exemplo, né? Então significa que sai os 220 volts, temos um diodo em paralelo com o interruptor. Então aqui temos um interruptor para a gente ligar e desligar, caso precise. E temos um interruptor que a gente vai fazer essa mudança, certo? Se analisarmos aqui, a gente vai notar que a tensão vem com seu fluxo de corrente para alimentar a carga. Então, a corrente ela busca o menor trajeto, né? Então, o que acontece? Ela vai passar por aqui e vai ter sua carga alimentada com sua total tensão, né? Ao soltar esse interruptor, então o fluxo da corrente agora vai circular pelo diodo. Quando essa tensão passa pelo diodo para alimentar a carga, acontece uma retificação de meia onda, né? Nós sabemos que a tensão 220 monofásica ela está tensão pico a pico aí, na verdade. Ou seja, então a gente está aproveitando metade dessa tensão. Se a gente tem 220 volts, 230, essa tensão vai cair-se pela metade, né? Então sua carga vai se alimentar com a metade da tensão do que ela precisa para fornecer seu brilho por completo, né? Sabemos que isso daqui eu não consideraria bem como um dimmer, né? Eu vou mostrar aqui um exemplo. Podem observar aqui embaixo. Então nota-se que a gente retificou em meia onda. A gente não tem uma onda completa, né? Analisando aqui, ó, o fluxo da corrente, ó, ela só tem por onde passar aqui só através do diodo, não tem outro lugar para essa tensão passar, né? Então nota-se que a lâmpada ela vai se acender naquele fluxo luminoso proporcional ao que está sendo alimentado. Se a gente ligar o interruptor, a gente pode ver que mesmo o diodo em paralelo ela vai procurar o caminho que tem menos obstáculo, menos resistividade, né? Então nota-se que agora ela não está mais retificada, né? Temos uma onda completa, então a lâmpada se acende por completo, não é verdade? Observem o gráfico, retificando, não retificado, retificado, não retificado, certo? Bom, como foi falo e vocês viram, né? A gente vai simular aqui o sistema do conhecido dimmer, é o caseiro, né? E vamos mostrar na prática aqui como é que funciona, não é isso? Então assim, quando desligar o interruptor, ele vai pegar a energia daqui, certo? Pega daqui e vai alimentar a tomada diretamente, certo? Quando desligado, ele vai passar a circular pelo diodo, certo? Então ele sai daqui, passa pelo diodo e vai para a tomada. Nisso vocês vão ter aí meia onda, né? Em vez de 220 volts, vocês vão ter a metade dessa tensão.
Na verdade não é bem um dimmer, né? Porque o dimmer a gente controla e tem total controle sobre essa iluminação. Aqui a gente não tem esse controle de fato, né? Ou a gente tem total tensão ou tem metade dessa tensão, né? Então vamos simular aqui e vocês vão entender. Observem aqui, ó. Olhando aqui, a gente tem 120 volts, né? E aí quando a gente vem esses 120 volts aqui é quando ele passa pelo diodo, né? A gente vai agora desligou, né? Então, ou seja, a tensão já não passa pelo diodo, a tensão está indo direto para o componente, não é isso? Então, assim, tá havendo meio que um certo erro em afirmar que isso seria um dimmer caseiro ou algo do tipo. Não, na verdade não é, porque como falei antes, o dimmer a gente tem total controle. Ou a gente controla de fato para ter essa funcionalidade do dimmer ou não tem, né? Aqui a gente ou tem a sua tensão num total da rede ou não tem, né? Então aqui a gente só tem metade dela, uma retificação de meia onda, né? Ligando, ele passa pelo diodo, certo? E aí a gente tem 120 volts. Observem que vai haver uma queda. Olha a corrente, observem a corrente, né? A gente está aproximadamente 500 miliamperes aí, certo? Aí a gente vai observar agora a queda dessa corrente e a tensão. Reduziu a luminosidade, a gente está a 120, ou seja, caiu um pouco mais da metade do que dessa corrente que a gente tinha, né? Então essa corrente, ó, caiu-se a tensão e a corrente também caiu, né? E num dimmer mesmo, a gente tem um controle 100%, né? Porque a gente faz essa variação. Aqui não existe essa variação. Aqui a gente só tem o seu pico máximo de 220 e a metade dessa tensão, né? É o que esse componente faz, né? Alguns estão usando isso daí para uma furadeira, para controlar e tal, né? Então, assim, ainda não cumpre o que promete, né? Porque ou a gente tem metade ou tem 100%, né? Então, assim, seria uma coisa para se analisar também a questão de um certo uso de um sistema desse. Não é propriamente dito um dimmer, né? Seria o mais conhecido quebra-galho, na verdade, né? Volta à sua totalidade e olha aí, 450 miliamperes, né? Então veja aí, a gente está usando uma lâmpada, então a carga é resistiva aqui, né? Por isso que o fator de potência é 100% aí, certo? Vamos colocar uma furadeira aqui para fazer um teste. Vou desligar aqui.
vamos observar a tensão, a corrente. Então vamos ver aqui. Vamos reduzir essa tensão agora. Então notem aí que agora temos 120 volts. Uma observação aqui, né? Essa furadeira ela tem 2 níveis de velocidade, certo? Então o que acontece? Se a gente analisar, eu aperto todo esse botão aqui, a potência que ela iniciou, ela continua a mesma potência. Então, literalmente falando, inviável, não é verdade? Porque se a furadeira já tem 2 níveis de velocidade, se eu pressionar todo esse botão aqui, se eu pressionar todo esse botão, ela aumenta essa rotação. Então o que acontece? Tornou-se um sistema inútil para essa finalidade, não é verdade? Porque se eu posso controlar a rotação nessa furadeira, nesse botão, não teria necessidade de estar usando um sistema desse aqui, né? Então assim, a gente tem que tentar entender isso, que um dimmer ele tem uma finalidade de controle de luminosidade de lâmpadas, né? A gente controla isso, a luminosidade, e esse controle faz com que aconteça um consumo de corrente mais baixo, na verdade. Então assim, as pessoas estão usando aí furadeiras, usando alguns outros equipamentos para fazer uma demonstração disso daqui, mas na verdade é inútil. É inútil porque a própria furadeira já tem os 2 níveis, né? Se eu voltar para a tensão normal, observem. A única coisa que acontece aqui é que a furadeira está trabalhando com a sua tensão máxima, e além dessa rotação mais baixa que eu tenho na furadeira, ela entra uma rotação mais alta, ou seja, inútil. Isso aqui não serve para essa finalidade, né? Não serve porque eu já tenho esse controle na própria furadeira, entende? Se eu usar esse sistema aqui, eu perco essa minha rotação máxima aqui. Então torna-se inútil. Chega-se a ser inútil também dentro de... até para controlar uma lâmpada, por exemplo. Porque a gente trabalha com luminosidade, né? Então se a gente quer um ambiente bem iluminado, a gente precisa da sua potência total para uso, não é verdade? Salvo se a gente quer controlar essa luminosidade, a gente tem que construir um dimmer de fato, ou comprar já um dimmer pronto, né? Essa é a verdade. Então descartem eu diria que seria uma perca de tempo usar esse sistema aqui. Analisando aqui, a gente... até esse leve e razoável teste aqui foi inútil, não é? Então a gente não controla de fato a função de um dimmer em uma lâmpada, porque a gente só ou tem 100% da iluminação ou tem metade da iluminação. Se eu for usar nessa furadeira aqui, eu também não iria precisar, porque a própria potência da velocidade 1 da furadeira já é esse corte que acontece aqui nesse sistema, não é verdade? Mas
Fica de aprendizado para vocês entenderem como é que funciona. Agora vamos fazer uma demonstração com um equipamento que não possui níveis de velocidade. Bom, vamos agora de fato ver o funcionamento do dimmer, que é o real funcionamento, né? Um equipamento que a gente tem total controle, né? Que sim, a gente pode dizer que a gente tem total controle, certo? Vamos observar o funcionamento, né? Aqui sim a gente tem 100% controle do que a gente vai alimentar, coisa que não acontece com aquele componente alternativo com o diodo, né? Na verdade, então esse é o verdadeiro dimmer, né? Funciona 100%. Notem a luminosidade da lâmpada, certo? Então vamos controlar ela. Seu brilho máximo, e aqui a gente vai indo, reduzindo até ela se apagar, né? Então veja como é que um dimmer realmente funciona. E naquele sistema lá com diodo a gente não tem isso. Ou a gente tem o máximo ou tem metade desse máximo aqui, né? Ou a gente tem 220 lá, ou a gente tem 120 volts, na verdade. Então, esse é o sistema do dimmer. Eu aconselharia vocês ou construírem, quem tem conhecimento, quem ainda tem conhecimento de eletrônica, construir seu próprio dimmer, né? Lembrando que é sempre bom montar um circuito snumber, né? Devido ao ruído que causa, né? Então assim, fica a dica aí, né? Quer trabalhar com um sistema realmente 100% funcional, compre um dimmer ou monta um, né? Mas não acho viável ficar usando aquele sistema com diodo, não. Eu diria que seria um quebra-galho, talvez para uma metalúrgica, por exemplo, que eu já vi metalúrgicos alegarem que a rotação máxima da esmerilhadeira ocasiona um desgaste prematuro do disco, né? E eles sempre querem buscar reduzir essa tensão aí. Às vezes utilizam até um autotransformador para usar em 110. Né? Então fica a dica aí.